Bora lá, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Pelo menos eu tô morrendo de calor aqui em casa, tá calor pra cacete mesmo estando de noite. E vamos lá, agora eu vou falar sobre transformação de funções como composições, né? E principalmente agora no tema que eu vou entrar vai ser sobre funções lineares, né? Uma função linear. O que cacete é uma função linear? Dado uma função que eu vou colocar como a x, beleza? Nada mais é eu ter m de x mais b. Posso transformar também isso aqui de θ x mais b, por exemplo, dependendo da literatura ao qual eu estou tratando. Este meu m, ele é meu coeficiente angular, então isso se tratando de um gráfico, né, de uma reta, este daqui vai multiplicar o parâmetro ao qual eu estou trabalhando mais o b. Então, para você ter uma função linear, você precisa realmente de alguma coisa multiplicando o parâmetro ao qual você está trabalhando mais uma constante, que é o intercepto. Se nós fôssemos ver, por exemplo, num gráfico bem besta, então eu vou ter aqui o meu resultado e eu vou ter aqui o meu x. O coeficiente angular, que é meu m, vai definir o quão elevado vai ser, qual é o ângulo da minha reta. Então, quanto maior o meu m, mais a minha reta sobe de determinado ponto. E quanto menor o meu m, né, menor é a elevação, o ângulo dele. Se o meu m for zero, por exemplo, e aqui também for zero, eu simplesmente só vou ter uma reta no eixo x e já era. Eu não vou ter resultado nenhum, vai ser sempre zero. Já o meu b, ele representa o quê? Ele representa da onde que meu gráfico começa. Ele começa daqui, ele vai começar daqui. Isso o ponto zero deste pedaço aqui, tá? Vai começar aqui, no 0, 0 mesmo, vai começar aqui e assim por diante, tá? Conforme o meu b for maior, ele está mais alto no eixo y, conforme o meu b for menor, ele está mais... Quer dizer, conforme o b é maior, ele está mais alto no eixo y, conforme o meu b é menor, ele está mais baixo. Conforme o b é maior, ele está mais alto, conforme o meu b é menor, ele está mais baixo no eixo y. Isso, agora acertei. Agora é o seguinte, tem um exercício aqui no livro que ele está falando essa função aqui. Então eu tenho, por exemplo, uma função g de x, que ela é representada por menos 2f. Então eu tenho uma função de x aqui dentro, mais 1. Beleza, mano? Então ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para escrever g como a composição de uma função linear com f. Então, lembra quando eu falei que eu tenha, por exemplo, se eu fosse para fazer uma composição, neste caso uma decomposição, né, se eu fosse decompondo a minha fórmula em funções, então eu tenho, por exemplo, aqui raiz de 1 sobre x mais 2, por exemplo. Eu posso transformar tanto só o denominador aqui, ou eu posso transformar a fração inteira em uma função, e logo depois disso eu transformar a raiz quadrada em uma outra. Então ficaria eu tendo um f de x aqui, pelo menos neste exemplo que eu estou trabalhando, neste caso é 1 sobre x mais 2, e o meu g de x seria a raiz de x. Se eu fosse para compor isto, então ficaria, por exemplo, a composição de g de f, beleza? Porque afinal de contas eu preciso calcular o f primeiro, ficaria como? Ficaria, então se eu fosse para colocar, ficaria aqui o g, que logo depois ele processa o f de x, beleza? Só que assim, neste caso que a gente está trabalhando, nós não estamos trabalhando com uma função linear. Então eu não tenho aqui não é exatamente um coeficiente angular, eu não estou trabalhando com uma função linear aqui. E eu não tenho nenhuma outra constante logo na frente. Na verdade eu tenho até aqui embaixo, né? Eu poderia transformar, sei lá, essa função aqui em uma função linear. Eu poderia transformar este pedacinho aqui, este f de x, ele seria simplesmente o x mais 2. Aqui é uma função linear, ok? Mas, se tratando deste pedaço, se nós fôssemos analisar, é que a caneta está na mesma mão, por isso do mouse, por isso que está ferrando tudo na hora de eu mexer. Então, se eu analisasse primeiro e eu colocasse, sei lá, que a função de g de x neste pedaço nada mais é que a raiz de f de x, beleza? É quase a mesma coisa que eu estou analisando aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa função aqui ao qual nós já estamos trabalhando, que aqui nós vamos trabalhar, para ser mais exato, eu já tenho uma função aqui dentro.
Uma composição nada mais é que o quê? Eu tenho uma função que ela vai terminar de ser calculada, vai ser usada por outra função, para logo depois eu terminar de executar e eu ter o meu resultado. Ok? Essa é a definição de composição, vamos dizer assim. Então, como eu já tenho uma função aqui, que ela vai retornar o valor de x, e a gente não está definindo a função de f é qualquer coisa, pelo menos no nosso exemplo, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer essa parte, que neste caso é o coeficiente angular, e esse mais um que nós já temos aqui, né, que é o nosso intercepto, precisamos trabalhar com eles de uma forma, criar uma função, separar eles em uma função, para poder compor com este f. Então vai ficar como? Se eu criar uma função h aqui, que vai separar eles, a função h de x vai ficar como? Eu já tenho o meu menos 2, eu vou estar multiplicando o parâmetro, neste caso vai ser o resultado de f, então o que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando com o resultado de alguma coisa. Eu vou estar passando esse x, eu vou estar passando algum resultado dentro desse x e eu vou ter que multiplicar esse bendito desse x. Assim como uma composição. Eu pego o resultado de uma função para poder continuar fazendo um cálculo nela. Então aqui eu vou ter um x mais 1, que é exatamente este pedaço. Agora, se nós fôssemos para colocar, como é que vai ficar a definição de g de x? O g de x é igual ao quê? É igual à composição de h com a função f. Se nós fôssemos para colocar aqui dentro, vai ser a função do quê? Vai ser a função h, beleza? Que vai pegar o resultado da função f. Qual que é a função f? A função f, no nosso caso, é o quê? É f de x. Beleza? Estou só reescrevendo aqui. É a função f de x. E qual que é a função h? A função h é menos 2, que é o resultado que nós temos aqui. O que é o x neste caso? O x, como nós não temos nenhuma definição e nós não temos nenhuma formulação para o nosso f, então simplesmente só vamos usar o f de x, que é este pedaço. Então nós vamos escrever, eu vou até colocar numa cor diferente. Eu vou colocar aqui f de x, que é exatamente o parâmetro que nós estamos passando para dentro do h, mais 1. Tirando as cores, podemos ver que este resultado aqui é o mesmo deste. Então, quando eu falo que é uma composição de você transformar uma função em uma função linear, então eu estou pegando este pedaço, eu estou separando o meu f de x, né, porque eu ainda não sei o resultado, seja lá qual o resultado que for, e eu vou usar esse resultado do f de x em uma função linear. E a minha função linear é o meu 2x mais 1. Beleza? Espero que tenha entendido, mais para frente vão ter alguns exercícios, né, sobre isso que eu também vou fazer, que para eu também fixar esse conteúdo na minha cabeça. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda de vocês e eu já vou dormir porque já são 11h33. Até mais.